Fala pessoal, tudo beleza? Sou Pedro Coelho e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não está inscrito, aproveita, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Aproveite e já dá o joinha, porque ajuda a divulgar um pouco mais esse vídeo. Até porque hoje a gente vai analisar uma das questões mais interessantes, mais importantes e atuais em relação à atuação do delegado, em relação a aspectos atinentes ao inquérito policial, portanto, as investigações preliminares criminais e, como não poderia deixar de ser, um tema intimamente ligado no que tange ao aspecto teórico e prático da atuação na ocasião do flagrante, em especial da lavratura do auto de prisão em flagrante. E por que isso, pessoal? Porque a gente vai apreciar, analisar as duas correntes mais controversas ou mais contraditórias que ficam se digladiando aí no meio acadêmico, doutrinário e, conforme a gente vai ver, com repercussões no âmbito jurisprudencial sobre se é possível ou não ao delegado analisar a tipicidade material de determinada conduta para a definição sobre a lavratura ou não do auto de prisão em flagrante. Vamos imaginar a seguinte situação: chega um determinado conduzido na sua delegacia, você como delegado de polícia, e o condutor diz: olha, efetuei a captura, efetuei a condição para a lavratura da prisão em flagrante. E qual foi o crime por ele cometido? Ele furtou um pingente avaliado aproximadamente em 10, 15 reais. Perceba que o pressuposto da minha apreciação, da minha análise, do meu exemplo, é que essa conduta ela é materialmente atípica. E por que isso? Porque se trata de um furto insignificante. A insignificância, conforme a gente já viu em vídeos anteriores, ela atua especificamente no aspecto da tipicidade material. Ou seja, não basta para a configuração do fato típico a adequação típica formal, mas é preciso, no caso concreto, expor a risco ou efetivamente a lesão ao bem jurídico tutelado por um determinado tipo. E nesse meu exemplo, a gente viu claramente que o bem jurídico, o patrimônio, ele não foi colocado sob risco ou efetiva lesão. Bacana? Beleza? A dúvida que se põe é, nessa situação caricata, é verdade, mas seria possível que o delegado de polícia, com base nesse raciocínio, concluindo se tratar de uma conduta atípica materialmente, deixasse de lavrar o auto de prisão em flagrante? Pessoal, durante muito tempo, o raciocínio que prevaleceu no direito processual pátrio foi de que a atuação do delegado de polícia é exclusivamente, ou deveria ser exclusivamente, com aspectos de análise formal, ou seja, restaria à autoridade policial exclusivamente a apreciação, a análise do fato descrito, observado no mundo real, e se ele encontraria respaldo típico no ordenamento jurídico, ou seja, apenas caberia a ele a análise formal ou da tipicidade formal, uma vez que analisar a insignificância, analisar a tipicidade material seria se imiscuir no mérito do fato apreciado, assunto esse atinente exclusivamente ao Ministério Público e, claro, também ao juiz da causa. Esse, conforme eu disse, é um posicionamento clássico, mais tradicional e, na minha humilde opinião, equivocado. Por quê? Porque a gente precisa entender o direito de acordo com suas evoluções, inclusive as funções de cada instituição, de cada autoridade. E no bojo do processo penal, a gente precisa entender que o delegado de polícia, ele é, na prática, o primeiro garantidor da legalidade e da justiça, tanto em favor da sociedade como, claro, também em favor do flagranteado, ou seja, de todo cidadão, independentemente em que polo esteja. Então eu te pergunto, diante de um fato evidentemente atípico, ainda que no campo material, qual é o sentido, pensando no delegado de polícia como esse primeiro agente garantidor
garantidor da legalidade e da justiça, que ele efetue a lavratura da prisão em flagrante, que mantenha o investigado preso e aí aguardando uma posterior liberação ou eventual liberação por parte do juiz de garantias ou do juiz que analisar a audiência de custódia. Não me parece fazer muito sentido. Tanto isso é verdade, pessoal, que a grande parte da doutrina cada vez mais, e essa, repito, é a minha opinião, vem entendendo que essa atuação do delegado, ao menos nos casos mais evidentes, ela precisa, na verdade, ser efetuada. Até porque a gente precisa lembrar que não faz sentido tanto do plano de garantia de direitos fundamentais do cidadão como do próprio Estado pensando na economicidade do direito. Afinal, não adianta ou não faz sentido manter alguém que a gente já encontra evidências claras de que não ficará preso, não se submeterá ao aprofundado da persecução penal, manter esse cara 24 horas recolhido ou no mínimo 24 horas recolhido. Não faria o menor sentido. Certo, Pedro, mas se não faz tanto sentido assim, por que você trata esse tema como tão importante? Porque ele de fato é importante. Há, repito, doutrina mais clássica sustentando justamente a ideia de que ao delegado restaria apenas a incumbência de análise da tipicidade formal e a tipicidade material ela se resguardaria apenas para o Ministério Público, titular da ação penal, e para o magistrado, para o juiz criminal. Agora, é verdade que essa doutrina ela é cada vez mais tímida, ganhando um campo, uma doutrina que tem essa visão por mim narrada mais moderna. E um dos fundamentos muito interessantes e que eu também sustento para fundamentar efetivamente essa posição está estampado no artigo 304, parágrafo 1º. Aquilo que Tourinho Filho ele chama de auto de prisão em flagrante negativo. Eu não gosto dessa expressão e não me utilizo dela não, apenas para citar. Mas Tourinho Filho ele fala que seria um auto de prisão em flagrante a estrutura estampada lá no artigo 304, parágrafo 1º, que diz o seguinte, diz que se as diligências pré-lavratura de flagrante, oitiva de condutor, oitiva de testemunha, análise do caso, interrogatório, oitiva do flagranteado, entender ou a autoridade policial entender que aquele conduzido ele é suspeito daquela atividade delitiva, ele determinará a lavratura do flagrante e o recolherá à prisão. Lendo a contrário senso, portanto, esse dispositivo, Tourinho Filho e outros doutrinadores apontam que se o investigador, se a autoridade policial entender que não há fundadas suspeitas que aquele agente é o autor do delito, ou mesmo se aquela conduta ela é delituosa, não haveria de se lavrar o flagrante e, portanto, não haveria efetivamente de fazer o quê? De recolhê-lo à prisão. É isso que Tourinho fala, que se trataria de um auto de prisão em flagrante negativo. Então, o que é que eu entendo? Entendo que nesses casos, buscando uma posição intermediária, a autoridade policial, entendendo ser atípico formalmente, ele pode deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante e para romper com essa ideia de que, mas a autoridade policial teria a última palavra, ele não deixa de instaurar o inquérito policial. Ele deixa de lavrar o auto de prisão em flagrante, ele deixa efetivamente de recolher aquele agente à prisão, mas ele efetua a lavratura do APF. Beleza? Aliás, desculpa, ele efetua a abertura do inquérito policial. Esse é particularmente meu entendimento. Só que fica muito esperto, por quê? Porque esse tema, conforme eu disse, ele é extremamente controverso, mas há muito tempo ele não é enfrentado pelos tribunais superiores. A última vez que ele foi diretamente analisado como questão principal, pelo menos pelo Superior Tribunal de Justiça,
tem quase 10 anos, em agosto de 2010, quando o tema foi enfrentado na ordem de habeas corpus 154.949 de Minas Gerais. E, curiosamente, o entendimento ali estampado foi de que o delegado não poderia apreciar aspectos atinentes à insignificância, não poderia ele adentrar no mérito para avaliar a tipicidade material, apenas se limitando a realizar a apreciação da tipicidade formal. É por isso que esse é um tema muito complexo, mas em provas de concurso, ainda hoje, acredito eu, pelo menos assim eu responderia, que se não houver nenhum direcionamento da banca, o entendimento que deve prevalecer é esse aqui desse julgado do STJ. E por quê? Não porque eu concordo, porque eu acabei de dizer que eu não concordo, não por enxergar isso na doutrina majoritária, mas por ser esse o último entendimento, até pelo menos hoje, exarado pelos tribunais superiores. Em prova de segunda fase e provas orais, indubitavelmente você precisa sustentar as duas posições, indicar as duas posições e trazer à baila os argumentos de cada uma delas. Beleza? Espero que tenha esclarecido. Acima de tudo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, comenta aí embaixo e é isso. Aproveita, se inscreve no canal, dá o joinha, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até mais. Valeu!